Olá, aqui é o professor Murilo Pereira. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estão assistindo a série de aulas do MP Connect TV. Isso é preparado para vocês com muito carinho, com muito amor, que acreditam na modulação intestinal. Estamos aqui com uma forma de interação bastante inovadora, uma aula sendo transmitida para vocês ao vivo e comigo no chat, discutindo com vocês. São aulas que foram todas preparadas em estúdio de gravação, com toda uma qualidade e também com a lousa interativa para que a gente possa desenhar, discutir e conversar também os nossos casos no chat de discussão aqui da plataforma. Bom, relembrando os conceitos trabalhados, falamos de mastigação, digestão em pH ácido, digestão enzimática e também digestão mecânica por movimentos tipo liquidificador do estômago, a homogeneização ácida, a desnaturação proteica e, consequentemente, a digestão enzimática, o estímulo desse quimoácido nas células I e nas células S, promovendo uma adequada síntese de secretina e colecistoquinina, fazendo com que tenha uma liberação de sais biliares, e essa liberação de sais biliares promovendo uma homogeneização de lipídios e, por sua vez, uma ação das lipases. A nossa discussão de hoje é sobre a síntese dos sais biliares. E essa síntese que não é dependente da CCK, que é dependente de todo um mecanismo que é envolvido na síntese dos sais biliares, que, por sua vez, leva em consideração um mecanismo chamado de transporte reverso do colesterol. E aí, só relembrando todos vocês, nós, nas aulas passadas, falamos de intestino delgado, e nessa relação de intestino delgado, a liberação de secretina e colecistoquinina. A colecistoquinina, por sua vez, fez com que tivesse uma liberação tanto da secreção exócrina do pâncreas, e aí, aqui o pâncreas, e uma liberação da síntese do sal biliar, liberação do sal biliar que estava nessa vesícula e tal, então essa ejeção do sal biliar. E aí o foco de hoje é falar de fígado. E como falamos de fígado, a ideia é compreender este mecanismo, que é um mecanismo de síntese do sal biliar, ou seja, o transporte reverso do colesterol. E para abordar esse conceito, para falar sobre isso, sobre todo esse mecanismo envolvido aqui na nossa vesícula biliar, é claro que a gente tem que compreender que quando isso sai daqui, ele foi produzido em algum momento, esse sal biliar foi produzido em algum momento. Quem faz a síntese ou promove o transporte reverso do colesterol, esse transporte reverso do colesterol, ele é induzido por enzimas hepáticas. As enzimas hepáticas que são responsáveis pelo transporte reverso do colesterol são duas em específico, a CYP. CYP. 7A1 e a CYP 27A1. Essas são as enzimas responsáveis para que ocorra um mecanismo de transporte reverso do colesterol. No mecanismo de transporte reverso do colesterol, acaba desenvolvendo uma biossíntese. Esse seria o termo mais adequado, essa biossíntese de sais biliares. Então, a biossíntese de sal biliar, a produção dele é dependente da CYP7A1 e da CYP27A1. E por que eu estou discutindo tudo isso com vocês? Bom, vamos lá. Tanto CYP7A1 quanto CYP27A1 são enzimas responsáveis pelo transporte reverso do colesterol. E é claro que quando a gente faz toda uma discussão sobre a liberação do sal biliar, é claro que a gente tem que fazer também uma discussão sobre a síntese dele. Não adianta nada estimular a liberação se você não tiver uma adequada síntese. E talvez o seu paciente tenha uma alteração de lipidograma. E numa alteração de lipidograma, uma das estratégias para tentar fazer com que tenha um equilíbrio do colesterol é aumentar o sequestro dos sais biliares. E nesse sequestro do sal biliar, existem inclusive estratégias farmacológicas para isso, para aumentar o sequestro do sal biliar. E quando esse sal biliar é sequestrado, isso vai estimular o transporte reverso do colesterol. Então, porque
A matéria-prima para a síntese do novo sal biliar é colesterol. E para isso, tu tem que estimular CYP7A1 e CYP27A1. E quando você estimula CYP7A1 e CYP27A1, você estimula o transporte reverso do colesterol, porque você tem que produzir novo sal biliar. E quando você produz novo sal biliar, teoricamente, você teria uma redução significativa de colesterol. Então isso foi sempre o mecanismo pensado para o uso de pectinas, para o uso de farelo de aveia, para aumentar o sequestro de sais biliares, sequestrando sal biliar, induziríamos fisiologicamente uma nova síntese de sais biliares e estimularia CYP7A1 e CYP27A1. Bom, resgatando todo o conceito de modulação intestinal e para todo mundo que fez o curso, e claro, essas aulas são para vocês, nós trabalhamos muito o termo TMAL, o óxido de trimetilamina. E o TMAL é um metabólito produzido no nosso fígado, a partir de uma enzima chamada de flavina monooxigenase. E onde eu quero chegar? Que em indivíduos que por algum motivo tenham uma maior síntese fisiológica hepática de TMAL, infelizmente, o mecanismo de ação do TMAL, o óxido de trimetilamina, é inibir a CYP7A1 e a CYP27A1. Então, se por um acaso no paciente tem mais TMAL, o óxido de trimetilamina, porque tem mais estímulo da flavina monooxigenase, porque por sua vez teve mais síntese de trimetilamina lá no intestino, o aumento da permeabilidade à trimetilamina fez com que o fígado produzisse mais óxido de trimetilamina pela ação da flavina monooxigenase. E isso acaba inibindo o CYP7A1 e CYP27A1. E, consequentemente, diminui o transporte reverso do colesterol. E diminui o transporte reverso do colesterol, diminui a biossíntese de sais biliares. E se isso acontece a longo prazo, aumenta o risco de doença cardiovascular. Então, o foco de hoje, da nossa discussão aqui, sobre o estímulo fisiológico, a produção de CCK e também aprofundando os conceitos sobre sais biliares, é conversar sobre a biossíntese dos sais biliares e essa biossíntese dos sais biliares mediada por um mecanismo chamado de transporte reverso do colesterol, que é, por sua vez, estimulado pela CYP7A1 e CYP27A1. E aí é claro que quando você tem uma inibição de CYP7A1 e CYP27A1, você não terá o adequado transporte reverso do colesterol. E aí, essa é a discussão de hoje. Bom, para isso, nós vamos para um esquema que eu gosto muito de sempre citar e conversar e tal, que é falar de boca. Você vai ver que nessa série você vai sair dela desenhando muito bem o trato gastrointestinal. E quando eu vejo, gente, os posts de vocês, que vocês fazem dessas aulas, disso tudo que nós estamos vivendo agora, eu confesso que eu fico muito feliz porque eu vejo os desenhos de vocês são bem mais bonitos que os meus. Então, o que nós temos que agora lembrar aqui? Que quando na boca nós temos uma ingestão de carnitina, Jesus do céu, carnitina, colina e lectinas. Essa ingestão disso, se por um acaso o indivíduo, na microbiota intestinal dele, tiver maior taxa de sobrevivência, a longo prazo, por vários motivos, ele tem mais sobrevivência de um grupo de bactérias chamada de proteobactérias. Essas proteobactérias sobrevivem mais aqui em delgado, ou intestino grosso também, pode ter mais taxa de sobrevivência, mas principalmente o grande problema é em delgado. Se por um acaso acontece uma disbiose, que nós chamamos intestinal de delgado, com maior sobrevivência de proteobactérias, essas proteobactérias aqui de delgado farão um mecanismo chamado de descarboxilação de aminoácido. E a descarboxilação do aminoácido aqui é algo que a partir das bactérias que então degradaram carnitina, colina, lectina, essas bactérias que degradaram isso, chamadas de proteobactérias, ao fazer a descarboxilação de aminoácido, dão a origem no intestino a um composto chamado de trimetilamina. A trimetilamina vai ter uma permeabilidade e nessa permeabilidade ela vai ao fígado.
E no fígado tem uma enzima chamada de FMO, flavina monoxigenase. Então, quando a trimetilamina vai ao fígado, ela é metabolizada pela flavina monoxigenase. A flavina monoxigenase transforma a trimetilamina em temal, óxido de trimetilamina. E essa temal, por incrível que pareça, inibe ou bloqueia CYP7A1 e CYP27A1. Então, voltando ao nosso slide aqui, quando nós temos mais temal, óxido de trimetilamina, para a CYP7A1 e a CYP27A1. Por isso, diminui o transporte reverso do colesterol. E quando diminui o transporte reverso do colesterol, nós temos mais doença cardiovascular. Agora, é só por causa disso a doença cardiovascular? Não. A doença cardiovascular também tem uma origem no aumento do processo inflamatório ou para o aumento da permeabilidade ao LPS. E de onde que vem o LPS? Aí o LPS vem daqui, ó, da membrana celular dessas bactérias. Então, quando nós temos simultaneamente um aumento da permeabilidade ao LPS mais uma síntese de temal, esse temal aqui inibe o transporte reverso do colesterol, porque inibe a CYP7A1 e a CYP27A1. E esse conjunto aqui de mais LPS e mais temal aumenta o risco de doença cardiovascular. Bom, então o objetivo hoje aqui foi conversar sobre o mecanismo fisiológico da síntese de sais biliares, essa conversa da síntese de sal biliar e esse sal biliar que é estimulado pela CYP7A1 e CYP27A1, e é claro que já trouxe aqui conceitos sobre o conhecimento do microbioma, sobre a taxa de sobrevivência de proteobactérias à exposição ao LPS, que simultaneamente, devido a uma metabolização microbiana de carnitina, colina e lectinas, aumentam a biodisponibilidade no intestino de trimetilamina. A trimetilamina vai pela circulação até o fígado e no fígado ela sofre uma metabolização por uma enzima chamada de flavina monooxigenase, que transforma a trimetilamina em óxido de trimetilamina, e o óxido de trimetilamina promove uma inibição de CYP7A1 e CYP27A1. E isso diminui a biossíntese de sais biliares e, consequentemente, isso faz com que, paralelo à maior permeabilidade ao LPS, aumente o risco de doença cardiovascular. E o grande pesquisador que estudou tudo isso é o Dr. Robert Cohen, que publicou em 2013 uma capa que virou capa da Nature depois, e também emplacou no mesmo ano uma publicação no New England Journal of Medicine, mostrando exatamente essa via de aterosclerose mediada pelo aumento do óxido de trimetilamina. Então é claro que nessas nossas aulas aqui, com essa nossa interação, o objetivo de hoje é discutir no nosso processo de interação o mecanismo de eliminação desses sais biliares e quando é um grande erro fazer uma eliminação de todos os sais biliares e continuar numa dieta padrão Shrek, comendo muito errado, ou sem se preocupar com a sua característica de microbioma. Então a grande discussão hoje vai ser sobre essa característica de digestibilidade proteica e também de uma boa taxa de absorção de nutrientes e o que a gente pode fazer para otimizar a digestão proteica e como otimizar a digestão proteica pensando no indivíduo que usa inibidor da bomba de prótons, no que não usa inibidor da bomba de prótons, naquele que por sua vez tem uma cirurgia bariátrica, que não tem uma boa digestibilidade em pH ácido, e se por um acaso ele não tem uma boa digestibilidade em pH ácido, o que fazer, quais aminoácidos utilizar, qual condição nós precisamos dar de suporte de aminoácidos essenciais, o que fazer de suplementação de probiótico, o que fazer em indivíduos que, por sua vez, têm maior risco de doença cardiovascular, quais são os nutracêuticos funcionais que podem auxiliar nisso, e aí nós poderíamos pensar em várias estratégias, ou para diminuir proteobactérias, ou até mesmo para fazer com que nós tenhamos
uma adequada digestão e absorção desses macronutrientes, desses substratos aí, carnitina, colina e lectina, que podem fazer parte sim do padrão alimentar. Não pode ter uma mudança do microbioma para uma maior taxa de sobrevivência de proteobactérias, porque isso pode gerar uma consequência, que é o aumento do óxido de trimetilamina e uma maior permeabilidade ao LPS. Isso a gente pode observar por sinais clínicos patognomônicos, como resistência à insulina e também como outras características relacionadas à inflamação de baixo grau, aumento de homocisteína ou até mesmo um aumento da proteína C reativa. Bom, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu continuo aqui, continuo com vocês, continuo aqui no nosso chat de interação ao vivo e online do canal Connect TV. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela confiança. Encontro vocês no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. Até lá!